Olá, bem-vindos ao canal Vozes da Filosofia. Neste vídeo eu gostaria de tratar de uma questão que está desafiando o pensamento de filósofos, cientistas e também de engenheiros da computação. Trata-se de saber se as máquinas podem pensar, se é possível replicar, reproduzir artificialmente a mente humana, as funcionalidades, isto é, as operações, as funções da mente humana. Ou melhor dizendo, é possível fabricarmos mentes artificiais, máquinas inteligentes, máquinas pensantes, que pudessem de alguma forma ou de alguma maneira substituir as nossas capacidades cognitivas, intelectuais ou mentais. Estamos assistindo a uma proliferação de novos dispositivos tecnológicos. Dispositivos estes que são, na maior parte das vezes, dispositivos da tecnologia digital. E mais especificamente, dispositivos de inteligência artificial. Ou seja, será possível reproduzirmos a nossa inteligência em termos artificiais? Ou a inteligência é algo natural e impossível de ser replicada pela engenhosidade, pela capacidade técnica do ser humano? De alguma maneira, o ser humano sempre quis encontrar, ou melhor dizendo, inventar ou fabricar dispositivos que pudessem aliviar o trabalho humano, ou melhor dizendo, tornar o trabalho humano mais leve. Mas agora estamos assistindo a uma nova investida da ciência e da tecnologia, que diz respeito à possibilidade de se produzir ou de se fabricar ferramentas, dispositivos de inteligência artificial. É possível falarmos de forma adequada, de forma coerente, de inteligência artificial? Ou toda inteligência é natural? Ao filósofo eu gostaria de me ater nesta análise, que viveu no século XVII, mas que continua instigando e também desafiando o pensamento do homem contemporâneo. Trata-se de René Descartes. Teremos então que perguntar a Descartes o que ele diria sobre a simulação da inteligência pelas máquinas. Ou se o uso das ferramentas de inteligência artificial, tal como são denominadas, não poderiam fazer a inteligência do ser humano regredir. Por certo, Descartes diria que não há nenhum temor, ou não deveria existir nenhum temor, quanto ao desenvolvimento, ao progresso tecnológico, sob este ponto de vista. Ou seja, para Descartes, é impossível, em termos teóricos e, ao mesmo tempo, em termos técnicos, reproduzirmos artificialmente a inteligência.
dado o fato de que toda inteligência pressupõe uma mente. Toda inteligência implica numa racionalidade, no entendimento. Não há inteligência sem compreensão, sem entendimento. Não há inteligência sem consciência. Não há inteligência sem subjetividade. Não há inteligência sem liberdade ou criatividade. De tal maneira que a capacidade inteligente, a inteligência, seria, segundo Descartes, uma prerrogativa, uma exclusividade do ser humano. As máquinas poderiam, no máximo, simular, imitar a nossa conduta, seja ela teórica ou prática. Isto é, as máquinas podem simular a inteligência, podem simular o nosso comportamento inteligente, mas disso não se segue que as máquinas seriam inteligentes. Dito de uma outra forma, numa máquina não há consciência, não há subjetividade, não há liberdade. Os seus mecanismos de funcionamento são pré-determinados, são programados. Até mesmo nos novos dispositivos de inteligência artificial. Há uma programação implícita, mesmo quando essa programação não é supervisionada. Ou seja, toda máquina funciona segundo determinados mecanismos pré-determinados. Então não há liberdade numa máquina. A máquina não pode fazer, entre aspas, o que ela bem deseja. Toda máquina faz aquilo para o qual ela está programada ou previamente determinada, diferentemente do ser humano. Além disso, todo pensamento pressupõe um sujeito que pensa. Ora, não há subjetividade, não há um eu num computador, não há um eu num aparelho de celular, não há um eu, um sujeito num objeto, num artefato tecnológico de inteligência artificial. As máquinas são destituídas de subjetividade, porque não possuem mente. Descartes estabeleceu, no século XVII, um limite intransponível para o progresso técnico-científico. Ou seja, embora ele afirme que as máquinas podem imitar o comportamento humano, disso não se segue que elas são inteligentes. A mente é um domínio para Descartes que não diz respeito à investigação científica. A mente é uma realidade imaterial, metafísica, não pode, portanto, ser objeto de investigação e de comprovação experimental ou empírica, porque é uma realidade imaterial. A mente funciona segundo uma lógica própria, ao passo que as máquinas, porque são constituídas de matéria,
elas precisam funcionar segundo as leis da física, as leis naturais. De tal maneira que nas máquinas nós constatamos, como disse antes, uma causalidade, ou então a ação de mecanismos causais que, de alguma maneira, não se encontram no ser humano, enquanto realidade mental, enquanto sujeito. Porque possuímos um corpo, somos dotados de corpos, matéria, o nosso corpo também funciona segundo as leis da física, as leis fisiológicas. Porém, o homem não é apenas ou tão somente um corpo. A mente é uma realidade diversa do corpo. Descartes afirma que a mente é uma substância imaterial, uma realidade imaterial. E que pensar é da natureza da mente. O pensamento tem uma natureza, portanto, imaterial. Seria então fadado ao fracasso todo projeto científico e técnico no entender de Descartes, isto é, segundo a perspectiva cartesiana, se o objetivo fosse reproduzir artificialmente a inteligência. Ele vai dizer numa obra, no discurso do método, na parte quinta, que as máquinas, os autômatos, podem imitar o nosso comportamento. Tanto os autômatos naturais quanto também autômatos artificiais. Por exemplo, papagaios podem falar? Para Descartes, essa pergunta não pode ser respondida afirmativamente. Papagaios parecem falar, mas não falam, proferem palavras. Então, proferir palavras não é o mesmo que falar. Uma secretária eletrônica, uma assistente virtual, parece falar. São ferramentas da inteligência, entre aspas, artificial. Mas não falam, porque no entender Descartes, para que haja, de fato, a fala, é preciso que haja pensamento. Ou melhor dizendo, nós falamos porque pensamos. O pensamento é a condição para a fala. Em outros termos, falar é expressar aquilo que nós secretamente fazemos, isto é, pensamos. Então a fala é a expressão ou é a comunicação do pensamento. Daí dizer que não é possível separar a linguagem do pensamento segundo a ótica, a perspectiva cartesiana, tal como pretende, por exemplo, os engenheiros ou mesmo os cientistas da computação e também muitos filósofos da mente ou cientistas da cognição, em discordância, evidentemente, com aquilo que propõe Descartes. A mente é uma exclusividade, uma prerrogativa humana, de tal maneira que não poderíamos ter nenhum temor
no que diz respeito ao desenvolvimento da técnica, ou melhor dizendo, as possibilidades da técnica, o que nós deveríamos temer não é o fato de que as máquinas, entre aspas, estão se tornando inteligentes. Nós deveríamos temer, sim, o fato de que os seres humanos, de um modo geral, não estão usando adequadamente a inteligência. Ou seja, muitos seres humanos estão se tornando subinteligentes. A nossa inteligência está caindo em desuso. Esse é o grande temor, essa é a grande ameaça, que é uma consequência imediata da proliferação e, ao mesmo tempo, do uso, da aplicação de ferramentas de tecnologia digital que simulam capacidades inteligentes, ou então operações mentais, ou funções mentais. Vamos então indagar um pouco mais sobre o porquê que Descartes continua assombrando e desafiando cientistas e engenheiros, da computação. A bem da verdade, a teoria cartesiana da mente, ou melhor, a filosofia cartesiana, se tornou um pesadelo para os defensores da inteligência artificial, para aqueles cientistas e engenheiros da computação que nutrem uma grande esperança sobre a possibilidade de inventarmos ou de criarmos, construirmos uma inteligência, inclusive, superior à inteligência humana, ou equivalente ou superior até à inteligência humana, que é o que esses cientistas afirmam ser o momento da singularidade tecnológica, que é o momento histórico de desenvolvimento da tecnologia, e que as máquinas poderão então pensar como nós, ou muito melhor do que nós, seres humanos. A ideia que está por detrás desse projeto técnico-científico não deixa de suscitar dúvidas, por um lado, evidentemente, mas, por outro lado, não deixa de gerar na sociedade uma grande preocupação. Não deixa de gerar também uma grande apreensão, dado o fato de que poderíamos então, quem sabe, dentro em breve, segundo esses profetas, esses gurus da tecnologia, substituir a mente humana por uma máquina, dispensando então o ser humano desta nobre tarefa, que é a tarefa de pensar. Ou seja, para lembrar aqui a máxima socrática, de que valeria a vida humana se não pudéssemos pensar, ou refletir, indagar, questionar. Será que esta ideia é tecnicamente realizável? Será que esse projeto técnico-científico de construção, de fabricação de mentes artificiais
é logicamente possível? Ou existe um obstáculo intransponível? Como disse antes, René Descartes estabeleceu um abismo entre aquilo que é passível de replicação mecânica e aquilo que não é passível de replicação mecânica ou artificial. Mas, ao mesmo tempo, Descartes vai afirmar que há uma comunicação, aliás, uma união e uma comunicação, interação profunda entre mente e corpo. É o denominado problema mente e corpo, que constitui um desafio, um enigma, isto é, um problema sem solução, no entender de Descartes. Os cientistas estão, em todo caso, assim como os engenheiros, suspeitando que aquilo que esse filósofo disse lá, no contexto do século XVII, deva ser ou então esquecido, ignorado, ou negligenciado, porque a ciência teria hoje novos poderes, novas capacidades que não tinham sido vislumbradas por Descartes no século XVII. Em todo caso, seja como for, o fantasma de Descartes continua rondando o espírito de cientistas e de filósofos contemporâneos. Nesse sentido, então, a teoria cartesiana da mente continua atual e, ao mesmo tempo, eu diria, incontornável. Não podemos enfrentar essa discussão, esta questão, sem recorrermos à obra desse grande filósofo, que, ao mesmo tempo que é um dos fundadores da ciência moderna, é também alguém, isto é, um pensador, que antevê ou que percebe que a inteligência humana tem limites, ou que a ciência tem limites, e esses limites são, logicamente, intransponíveis. Em outros termos, Descartes diria que a mente não opera segundo as leis da física. Ou melhor, a mente não é, como nós poderíamos supor, um software, um programa de computador. A mente tem princípios próprios de funcionamento. Calcular, computar, é uma das funções da mente, mas nós não podemos reduzir a mente a um cálculo, ou então a um programa, a um conjunto de instruções, a um algoritmo. A mente não é, nesse sentido, então, mecanizável. Não podemos automatizar, mecanizar os processos, as funções mentais. Esta é uma tentativa, segundo a perspectiva cartesiana, infundada e, por isso, fadada ao fracasso. Mas cabe aqui, novamente, indagar. O que definiria, então,
uma ação como inteligente. O que distingue o ser humano das máquinas? Vale mais uma vez lembrar que para que exista pensamento, é preciso que exista um sujeito que pense. É preciso que exista uma racionalidade. Não há inteligência sem entendimento, sem compreensão. Os procedimentos operacionais de uma máquina, suas funções e suas funcionalidades são desprovidas de subjetividade. Numa máquina, num computador, não há nenhum rastro de pensamento, não há nenhuma consciência. As máquinas são destituídas de pensamento porque são destituídas de subjetividade. Não há um eu no interior de uma máquina, de um computador, de um celular ou de um aparato tecnológico das novas ferramentas de inteligência artificial. Além do que, as máquinas operam de forma programada, pré-determinada. Há nelas sempre uma programação explícita ou implícita. As máquinas não podem criar, não podem inventar, ao passo que o ser humano, porque é dotado de mente, de subjetividade, de racionalidade e de criatividade, isto é, de uma vontade, ele pode criar. Pode criar porque é dotado não só de vontade, mas também de imaginação. As máquinas são seres artificiais que dependem da inteligência que os construiu. Então, essa tentativa de transferirmos para as máquinas aquilo que é próprio do homem ou do ser humano parece-nos um problema de natureza, sobretudo, teórica ou filosófica. Enquanto esse problema não for resolvido no âmbito filosófico teórico, ele não poderá ser, digamos assim, exequível, quer dizer, o projeto técnico-científico de construção de aparatos de inteligência artificial não é ou não será viável do ponto de vista técnico, apesar de toda a retórica de seus defensores, de todo o otimismo, diria, ingênuo de seus gurus. Ao contrário, dirá Descartes, toda máquina é um sistema especializado. Ao passo que a inteligência humana, ela é universal, ela é flexível, ela é versátil. As máquinas realizam funções específicas, ao passo que a inteligência humana pode realizar um conjunto indefinido de funções, tarefas múltiplas. Ou seja, a razão, a racionalidade, a inteligência humana é universal. O que contrasta fortemente com aquilo que nós constatamos existir, não só no funcionamento, mas na funcionalidade dos novos aparatos, dos novos objetos tecnológicos. Ou seja, a mente não funciona como uma máquina. Uma máquina não funciona com uma mente.
Por isso, a mente não é um mecanismo, mas uma faculdade, uma capacidade que não pode ser instanciada ou implementada em nenhum aparato tecnológico. A assim chamada inteligência artificial reduz a inteligência a uma operação, a maior parte das vezes, a uma operação lógico-matemática. Reduz ou a um cálculo ou a um cômputo. Isto é, a um conjunto de instruções, a um algoritmo. Mas a mente não é um conjunto de regras, um conjunto de instruções. Ao contrário, a mente humana é uma realidade que não pode ser reduzida a uma função ou funcionalidade, ou a um conjunto determinado de funções. Entretanto, as máquinas podem, o próprio Descartes dizia isso, realizar determinadas tarefas ou funções melhores que os seres humanos. A nossa mente está conectada a um corpo. Esse corpo está conectado a um ambiente, tanto a um ambiente físico quanto a um ambiente social. Nós, seres humanos, além de termos a capacidade inteligente, além de pensarmos racionalmente, nós também pensamos de forma sensível, através dos nossos 5 sentidos. Nós pensamos também passionalmente, através dos nossos sentimentos, das nossas paixões, das nossas emoções. Então, quando nós pensamos, a inteligência, porque está a mente conectada ao corpo, ela sofre inúmeras influências do corpo. Muitas vezes nos distrai, noutras vezes pode exercer até um poder de influência sobre o processo de pensamento. Ou seja, a mente não está desligada do corpo. O ser humano é um composto, no entender de Descartes, de mente e corpo. Formamos uma unidade. Ou seja, as máquinas podem realizar determinadas tarefas com mais precisão, com mais exatidão, com mais rapidez que o ser humano, porque não estão sujeitas às nossas interferências. Nós somos seres orgânicos, além de metafísicos. Possuímos um corpo. Esse corpo se desgasta. A nossa memória não é de silício, ela é de carbono. As máquinas são mais precisas, mais velozes para determinadas tarefas, porque não sofrem outras solicitações e interferências como nós sofremos. Ou melhor dizendo, determinadas máquinas farão coisas muito melhores que nós. Hoje, por exemplo, é possível que uma máquina venha derrotar, como já ocorreu na história, derrotar num jogo de xadrez um ser humano, porque ela acessa um conjunto de dados, isto é, uma multidão
de possibilidades que já foram inventadas, criadas pelos seres humanos. Ela acessa esse banco de dados e, numa velocidade espantosa, consegue tomar decisões, entre aspas, né, que são logicamente mais, eu diria, produtivas. Uma máquina realiza cálculos, né? Veja o caso de uma calculadora qualquer. Uma máquina realiza, portanto, cálculos com uma rapidez e uma precisão muito maior que o ser humano. Uma máquina, entre aspas, armazena, registra dados ou informações muito maiores que uma inteligência humana, a depender, né, da idade do próprio ser humano. Isso sugere que as máquinas pensam. Primeiro é preciso dizer que memorizar não é o mesmo que registrar, armazenar. A nossa memória é seletiva. Nós atribuímos significado às coisas. Diferentemente ocorre com as máquinas. Portanto, o desafio continua. Ou melhor dizendo, Descartes continua desafiando o prognóstico dos gurus, dos defensores, dos profetas da inteligência artificial. A mente é impassível de reprodução. Por isso, a inteligência é e continuará sendo, no entender de Descartes, uma prerrogativa ou uma exclusividade dos seres humanos. Não devemos temer as máquinas. Devemos temer a falta de uso da nossa inteligência provocada pelas máquinas, ou pelo acesso, pelo uso, pela aplicação das novas tecnologias, que estão colocando em desuso, como disse antes, a nossa inteligência. Portanto, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar aqui o seu like, de compartilhar, deixar os seus comentários, né? E se você por acaso ainda não se inscreveu, inscreva-se nesse canal para receber novas notificações. Até o próximo vídeo.